Pegue a palavra de Deus e abram no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 43 ao 54. Eu vou falar sobre a cura do filho de um oficial do rei. Versículo 43. E 2 dias depois, partiu dali e foi para Galiléia, porque Jesus mesmo testificou que um profeta não tem honra na sua própria pátria. Chegando, pois, a Galiléia, os galileus o receberam, porque viram todas as coisas que fizera em Jerusalém no dia da festa, porque também eles tinham ido à festa. Segunda vez, foi Jesus a Caná da Galiléia, onde da água fizera vinho, e havia ali um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judeia para a Galiléia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis. Disse-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e foi-se. E descendo ele logo, saíram-lhe ao encontro os seus servos e lhe anunciaram, dizendo: o teu filho vive. Perguntou-lhes então o homem: pois a que hora se achara melhor? Disseram-lhe os servos: ontem, às 7 horas, a febre o deixou. Entendeu, pois, o pai que era aquela hora mesma em que Jesus lhe disse: o teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. E Jesus fez este segundo milagre quando ia da Judeia para Galiléia. Olha que interessante esse texto, né? O homem está implorando para que Jesus fosse à casa dele, e Jesus não vai. Jesus apenas libera uma palavra de cura, e ele vai até a sua casa e encontra o seu filho que estava entre a vida e a morte, com uma febre muito alta, vivo, curado, através do milagre à distância. Quantos creem que Jesus tem esse poder? Jesus não precisa ir lá na sua casa e impor as mãos. Basta uma palavra hoje liberada sobre a sua vida e o milagre acontece. Você crê nisso? Olha o que diz o versículo 50. Disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e foi-se. Esse é o segredo. Crê na palavra de Jesus. Quantos creem nesta palavra? Pastor, mas qual é a palavra de Jesus? Está na sua mão aí, ó. Tudo isso que está escrito de Gênesis ao Apocalipse são as palavras de Jesus, as palavras de Deus. Se você crê em tudo que Jesus disse, você também vai viver um milagre na sua vida. Amém? Você crê nesta palavra? Então vou reler mais uma vez o versículo 50, bem alto e bem forte, e eu quero que você repita bem alto e bem forte também, com todas as suas forças. Vamos lá? E disse-lhe Jesus, mais alto ainda, e disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse, e foi-se. E é assim que Jesus disse para você: vai, o teu milagre já aconteceu. Quantos creem nesta palavra? Então desocupe as suas mãos e dê para esta palavra a mais sincera, a mais poderosa, a mais verdadeira salva de palmas. E enquanto você aplaude, glorifica, engrandece, enaltece, bem dizer o nome santo do Senhor Jesus, diga: eu creio no meu milagre, eu creio na palavra liberada de cura sobre a minha vida. Diga isso para Ele. Senhor meu Deus e meu Pai,
A sua igreja te glorifica, a sua igreja te aplaude. Abre os céus para receberem esses aplausos. E a cada pessoa que te glorifica nesta manhã, derrama a sua glória, o seu poder, o seu Espírito Santo. E venha com ele, com Paráclitos. E tome a boca do mensageiro, tome os lábios do pregador. E envie, Senhor, a sua palavra com poder e autoridade, com poder e revelação. E que a sua palavra vá e percorra toda a terra e produza o resultado para o qual está sendo mandada, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Podeis assentar? Olha que interessante esse texto, né? Jesus chama atenção no que ele disse no versículo 48. Então Jesus lhe disse: se não vides sinais e milagres, não crereis. Então, o que faz uma pessoa crer em Jesus, não é nem tanto as palavras que Jesus dizia, ainda que são palavras de vida eterna, e ele pregou em vários lugares, em lugares diferentes, mas o que fez as pessoas crerem em Jesus veementemente, sabendo de que Jesus, ele tinha vindo de Deus, era por causa dos milagres, dos sinais. Certa feita, o Nicodemos chegou até Jesus de noite, e você conhece essa história, está lá em João capítulo 3, e ele vai dizer o seguinte: mestre, sabemos que veio de Deus, porque ninguém faz os sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Então, o que trouxe a fé em Nicodemos e a crença para que ele pudesse procurar Jesus, foram os milagres. Ainda que Nicodemos não tivesse presenciado nenhum milagre de Jesus pessoalmente em sua frente, mas ele ouviu. E naquele tempo, quem era de fé realmente, não precisava ver milagre de Jesus. O bastasse apenas ouvir algum feito que Jesus fez e a pessoa depositar a fé em Jesus. Como aconteceu com aquele centurião de Cafarnaum, que ele não viu Jesus realizando o milagre, mas apenas ouviu falar de Jesus. Isto a palavra deixa bem claro, né? Em Lucas capítulo 7, que é o ouvir falar de Jesus. Então, se ele ouviu falar de Jesus, que Jesus cura, e ele não viu Jesus curando, alguém o contou. Alguém que o viu, ou alguém que também ouviu falar dos feitos de Jesus, e foi transmitindo oralmente, dizendo um para o outro, até chegar a esse centurião. Igualmente, aquela mulher de Tiro-Sidom, a mulher cananeia, que viajou quilômetros e quilômetros de distância, até chegar em Jesus, e a filha dela estava miseravelmente endemoniada, e ela precisava do milagre. Ela também não presenciou milagres, mas é muito provável que ela ouviu também falar de Jesus. Então, alguém via o milagre que Jesus realizava, testificava acerca daquilo, e transmitia para outras pessoas o que Jesus operava. Então, só da pessoa ouvir falar do milagre, isso já injetava fé na pessoa. Igualmente nós aqui. Eu nunca vi Jesus. Você já viu Jesus? Eu nunca vi, sinceramente. Eu creio que ele existe, com certeza. Por que eu creio que ele existe? Por causa do que está escrito em sua palavra, o que ele deixou aqui como testemunhos daquilo que ele fez, e como testemunho daquilo que ele fez na minha vida, e como testemunho daquilo que eu já vi ele fazendo, milagres, curas, libertação, e até você mesmo já tem alcançado algum milagre, alguma libertação, alguma cura através de Jesus. Isso fez com que você depositasse a sua fé nele. E o que fez Jesus estar famoso, ainda que ele pregasse muito bem,
e que as pessoas paravam para ouvir o seu sermão, e era um sermão não como dos fariseus, dos escribas, dos religiosos da época, dos doutores da lei, mas era um sermão, uma pregação debaixo do poder do Espírito Santo, porque os próprios fariseus testificaram isto, dizendo que Jesus pregava, e não pregava como os doutores da lei, mas pregava com a autoridade do Espírito Santo. E isso era diferente, e diferente dos doutores, e não somente por meio da pregação, que alguns paralisavam, ficavam horas e horas ouvindo a pregação de Jesus, viajavam quilômetros e quilômetros de distância, para poder chegar diante de Jesus e ouvir a sua pregação, mas não somente apenas isto, mas também viram milagres que aconteciam por intermédio das mãos do Senhor Jesus. E foram exatamente os milagres que Jesus realizou que fez com que ele ficasse famoso. Jesus era um homem muito famoso. Jesus era uma pessoa muito famosa. Lá em Lucas, por exemplo, conta a história do filho da viúva de Naim. E viúva de Naim não é o nome da mulher, viu? Tem gente que confunde viúva de Naim como o nome da mulher. A viúva de Naim, Naim era uma aldeia, então não era o nome da mulher. E a mulher já havia sepultado seu marido e agora sepultou o único filho que tinha. Estava indo a sepultamento que ficava fora da cidade. Ela indo com toda aquela equipe, com todo aquele povo que estava chorando. Jesus chegando na cidade. Jesus vê aquela mulher. Diz a palavra que Jesus tem plena compaixão, misericórdia dela, por ter chorado naquela situação e por ter havido perdido o seu marido uns dias antes. E Jesus olha para aquele menino que está no caixão, que era chamado de esquife, e diz que ele toca não no menino, ele toca no caixão. E ele diz: menino, te digo, jovem, levanta-te. E ele levanta daquele caixão. Imagine o que aconteceu naquele momento. Alguns correram. Se fosse nesse exato momento, você chegando a um velório, e uma pessoa está morta ali, e é um parente seu, um amigo, um conhecido, e de repente chega alguém com o dom de operação de maravilhas, não é todo mundo que tem esse dom, e o dom de operação de maravilhas faz com que você ressuscita mortos. Esse é um dom, viu? Jesus tinha esse dom de operação de maravilhas, é um dom fenomenal, um dom fantástico, porque esse dom faz com que você tenha o poder até de parar o sol e a lua. Esse dom faz com que até o mar se abre diante de você, e traz até a vida daquela pessoa que já se foi, até mesmo Lázaro, com 4 dias depois de morto. Imagine alguém chegando no velório de um parente seu, ou de um conhecido, e olhando para aquela pessoa defunta e dizendo: eu te digo, levanta-te e anda. E aquele defunto se levanta daquele caixão cuspindo flores. Você acha que ficaria alguém naquele momento? Ou seja, todo mundo ia dar no pé. Jesus acabou muitos velórios assim, viu? Como assim, pastor? Jesus acabou com muitos velórios. Onde estava muita gente chorando, começou as pessoas a se alegrarem e sorrirem, porque aquele defunto ressuscitou diante de Jesus. Exatamente o que aconteceu com o filho da viúva de Naim. Esse jovem se levantou do caixão e diz a palavra que todo mundo ficou admirado com aquilo. E daquele momento em diante, a fama de Jesus foi muito forte. Você quer ver? Lucas capítulo 7, versículo 16 e 17. Então, através desses milagres que Jesus operava, quantas pessoas não foi transmitindo para outras? Por exemplo, essa ressurreição. Você acha que as pessoas não contaram? Olha, morreu o filho da vizinha lá, a fulana de tal, já tinha perdido o marido. E nós estávamos saindo da cidade para o sepultamento, e nós vimos Jesus entrando com os seus discípulos, e ele o tocou no esquife e disse: jovem, te digo, levanta-te. E o jovem levantou, e ele foi ressuscitado. Quantas pessoas não começaram a transmitir o que Jesus o fez? É por isso que isso fez Jesus um homem muito famoso, uma pessoa muito famosa, um Deus famoso, porque Jesus é Deus. E o mais fácil passar, Lucas capítulo 7, verso 16. Olha o que vai dizer aqui. Quando Jesus chega diante do jovem que estava morto, e de todos se apoderou o temor. O que é temor? Espanto. Não é medo de Jesus.
é temor, espanto por aquilo que ele fez. Olha lá, e glorificava a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Agora veja o outro versículo. E correu dele esta o quê? Fama. Então Jesus ficou muito popular. Esta fama por toda a Judéia e por toda a terra circunvizinha. Então não bastava a pessoa ver Jesus, bastava apenas a pessoa ouvir falar o que Jesus fez. Não basta você, não precisa você ver Jesus, só apenas ouvir falar o que ele fez, já é o suficiente para você colocar sua fé em ação e o milagre acontecer. Nós não somos Tomé que precisamos ver para crer, nós cremos sem o ver, só de ouvir falar. É por isso que ele disse, não? Se não vides sinais, milagres, não crereis. Então quer dizer que o que fez as pessoas crerem foram os milagres. Jesus, quando curou 2 cegos e curou um mudo endemoniado que foi liberto, está lá em Mateus capítulo 9, versículo 30 ao 33, alguns também se admiraram com ele. E a fama dele ia longe. A chegar, Tiro-Sidom, a mulher de Cananéia, atravessou quilômetros e quilômetros para procurar Jesus. Então a fama dele estava lá do outro lado. Estava do outro lado da Judeia, Jerusalém, Cafarnaum, estava longe de Israel. Olha lá. E os olhos se abriram dos cegos. E Jesus ameaçou-os, dizendo: olhai, que ninguém o saiba, não conte isso para ninguém. Jesus queria deixar os milagres ali no oculto. Não conte o que aconteceu, não conte para ninguém, mas as pessoas não conseguiam guardar isto, né? Mas tendo ele saído, ele, Jesus, divulgaram a sua fama por toda aquela terra. E havendo-se eles retirado, trouxeram-lhe um homem mudo e endemoniado. E expulso o demônio, o homem começou a falar. E a multidão se maravilhou, dizendo: nunca tal se viu em Israel. Ou seja, nunca coisa assim aconteceu em Israel. Os doutores da lei pregavam, ensinavam, ministravam a palavra, os príncipes, anciãos ministravam nas sinagogas, mas nenhum deles operava milagres. Por isso que quando vem Jesus operando milagres, e além de operar milagres, vem Jesus ensinando, aí a fama dele foi mais longe, foi alcançando mais e mais pessoas. Em Mateus capítulo 4, versículo 23, agora a fama de Jesus vai para Ciro, vai lá para a nação Ciro agora, até Ciro, os sírios estão sabendo quem é Jesus, que lá em Jerusalém tem um homem que cura, tem um homem que opera milagres, porque nunca tal coisa tem visto isto em Israel e nenhuma terra. Mateus 4, 23 diz assim: e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas, e pregando o evangelho do reino, ensinando o evangelho, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama, você acha que é só popstar que tem fama, é? Você acha que é só jogador de futebol que tem fama? Jesus não é jogador de futebol, não. Nunca jogou sequer uma bola, nunca bateu uma bolinha. Jesus também não é cantor popstar, não é um ator, né, de Hollywood, de cinema, mas ele tinha mais fama do que todos esses, viu? Todos esses. E o próprio Paulo, quando escreveu aos Filipenses, ele diz que o nome de Jesus está sobre todos os nomes, em cima de nome de artista, de jogadores, de cantores, de empresários, seja qual for o nome de Jesus está acima de todos os nomes. E diante desse nome, que se tornou muito famoso, um dia há de acontecer
em que todos os joelhos se dobrarão diante dele. Viu? E toda língua confessará o nome dele e de que ele é o Senhor de todos os senhores. Esse dia vai chegar. Você pode esperar que esses artistas que têm o seu nome, com mais de 600 milhões de seguidores em redes sociais, com mais de milhões e milhões de inscritos em seus YouTubes, né? Esses influencers no YouTube, ainda que esses nomes sejam lidos, vistos, conhecidos pelo mundo todo, mas o nome de Jesus é diferente. O nome de Jesus está acima de todo nome, e a sua fama correu por toda a Síria. Agora o nome de Jesus não está apenas em Jerusalém, agora foi para a Síria, e traziam-lhe todos da Síria, de Jerusalém, de onde quer que seja, traziam-lhe todos que padeciam, acometidos de várias enfermidades, e tormentos, endemoniados, e lunáticos, doidos, loucos, e os paralíticos, e ele os curava. Todos que viam os milagres que Jesus realizava, acrescentava dentro deles a fé. É por isso que não é necessário ver, apenas ouvir falar o nome de Jesus já é o suficiente para o milagre acontecer. Creia, você não precisa ver Jesus, mas você só precisa apenas ouvir falar o nome dele, e isso você já ouviu, você já sabe quem ele é. Este homem, João capítulo 4, que nós estamos lendo a história dele, Jesus, ele também disse que por alguns ele foi rejeitado, né? Infelizmente, tem pessoas que não dão crédito à nossa palavra, não dão crédito ao profeta, não dão crédito à pessoa. Isso acontece, né? Você pode estar num lugar e não ser bem recebido, sabia disso? E você pode ser uma pessoa que opera milagres, uma pessoa usada por Deus, mas dependendo do lugar que você estiver, você não é bem recebido. Jesus, ele disse que o profeta não tem honra na sua própria pátria, na sua própria casa. Você sequer vai ver Jesus realizando algum milagre na sua família. Não realizou nenhum, viu? Nenhum milagre Jesus realizou em Nazaré, que é a cidade onde ele cresceu. Não nasceu, mas cresceu. Por isso que é chamado Jesus o Nazareno, ou Jesus o Galileu, porque ele nasceu em Belém de Judá, com pouco tempo de idade, quando ele foi lá para o Egito, porque Herodes queria matá-lo a criança, e queria matar, e matou todas as crianças de 2 anos para baixo, no intuito de pegar Jesus. O José pega a criança, Maria pega a criança, e corre para o deserto, lá para o Egito, fica um bom tempo lá, e o menino cresce, e com medo de voltar para Belém de Judá, onde ele nasceu, vai para Nazaré. E aí em Nazaré Jesus começa a sua infância, ele começa a crescer ali, ele cresce, Nazaré, Galileia. Só que quando ele chega à idade de 30 anos, que ele vai se batizar nas águas pelo João Batista, e João Batista o batiza, ele começa o ministério de Jesus, e 3 anos e meio durou o ministério dele. Muitos da sua casa não davam créditos a ele. Quando olhavam para Jesus, sabe o que falavam de Jesus? Ah, Jesus não é aquele filho de José, carpinteiro? Os seus irmãos não são esses, aqueles? Não é esse. Ou seja, olhavam Jesus como um homem comum, não olhavam Jesus como o próprio Deus na terra. Então menosprezavam Jesus por ter nascido ali na região, ou por ter crescido, melhor dizendo, por ter crescido na região deles. E ninguém o aceitou Jesus como Deus. Da sua família não. Não é à toa que João capítulo 7 diz a incredulidade dos seus irmãos. Até os seus irmãos menosprezavam Jesus. Não acreditavam que ele era o Filho de Deus, que ele realizava milagres. Então Jesus, ele vai dizer que o profeta não tem honra na sua pátria, na sua casa. Por isso que ele sai de onde ele morava. Em Nazaré nunca aconteceu um milagre sequer. Jesus nunca realizou um milagre sequer em Nazaré. Por quê, pastor? Por causa da incredulidade desse povo.
Esse povo não dava créditos à pregação e o que Jesus falava. Não dava crédito. Por isso que ele preferia sair para outras regiões e operar milagres. E diante dessas regiões que ele ia, as pessoas testemunhavam o que Jesus fazia. E mesmo seus irmãos, chegando a ouvir o que Jesus fazia, seu irmão, não acreditavam nele. Não davam créditos. Mas esse homem aqui, por exemplo, esse oficial do rei, ele creu em Jesus. Ele vem de Cafarnaum. Ele morava em Cafarnaum. E ele chega até Jesus. Este aqui é o segundo milagre que Jesus opera depois de Caná da Galileia, quando ele transforma a água em vinho. Lá no capítulo 4, versículo 45, olha o que ele disse: chegando, pois, a Galileia, os galileus o receberam. Os galileus, porque em Galileia Jesus também operou o primeiro milagre, que foi a transformação de água para o vinho, e os galileus creram em Jesus, porque nunca viram aquilo, e eles creram porque viram o milagre acontecendo em sua frente, e receberam Jesus muito bem, porque viram todas as coisas que fizera em Jerusalém, no dia da festa, porque também eles tinham ido à festa de casamento, Caná da Galileia, e segunda vez foi Jesus a Caná da Galileia, quando ele vai encontrar com esse homem, que está aqui pedindo, implorando para que Jesus fosse à sua casa curar o seu filho, e fizera vinho, e havia ali um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este, diga comigo, ouvindo, não é vendo, ouvindo. Ouvindo o quê? Este quem? Aquele que operou o milagre em Caná da Galileia. Este homem não viu Jesus, não viu Jesus realizando o milagre, mas o que Jesus fez na festa, chegou até ele. Viu? Não precisa você ver o milagre para crer, ainda que tem que ver para crer, mas só de falar de Jesus, o que ele fez, já é o suficiente para quem tem fé, para o milagre acontecer em sua vida. Seja crente e não Tomé. Ouvindo este, que Jesus vinha da Judeia para Galileia, foi ter com ele, com Jesus, rogando, implorando-lhe, que descesse depressa para sua casa, e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Então chega esse oficial, que era um homem muito importante, trabalhava para o rei, hein? Você acha que é qualquer um que trabalha para o rei? Trabalhava para o rei, um guarda-costa do rei, um homem de grande influência, e que creu em Jesus. E se ele era um oficial do rei, é muito provável que ele seja um gentil, seja um romano. Olha, os romanos estão dando de 10-0 em judeus, hein? Porque para crer em Jesus tinha que ser judeu, e muitos deles não eram judeus e acreditavam em Jesus, criam em Jesus. E esse homem está implorando que Jesus fosse aonde? Até a sua casa. Olha só, Jesus, quando ouve esse homem dizer Senhor, que é no versículo 49, e disse ao oficial: Senhor, desce depressa, antes que meu filho morra. Quando ele ouve um oficial do rei dizer Senhor, você acha que é qualquer um que chamava Jesus de Senhor? Você sabe o que significa Senhor? Dono. Senhor quer dizer dono. Então quando esse homem diz Senhor, está dizendo o Senhor é o meu dono. Eu temo, reconheço que o Senhor é o Filho do Deus Altíssimo. Ninguém pode dizer Senhor Jesus, se não for por meio do Espírito Santo. Você sabia disso? Que Paulo disse lá na primeira carta de Coríntios, coloca aí, capítulo 12, versículo 3, ninguém reconhece Jesus como Senhor, se não for pelo Espírito Santo. Então esse homem já tinha algo de Deus aqui. Primeira carta de Coríntios, capítulo 12, versículo 3. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus, diz, Jesus é anátema, ou seja, maldito. E ninguém pode dizer que Jesus é o quê? É o quê? O Senhor, se não for pelo Espírito Santo. Ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor. Então esse homem está dizendo, Senhor,
E ele está reconhecendo que Jesus é o Filho de Deus através do Espírito Santo. Então esse homem cria em Jesus, e ele vai dizer: desça depressa, antes que meu filho morra. Quando ele fala Senhor, ele já ganhou 50% do coração de Jesus, viu? Quando você reconhece Jesus como teu Senhor, que você precisa dele em sua vida, que você não é nada sem ele, que você é um pecador miserável e que precisa do arrependimento, que precisa voltar para Deus, voltar para o caminho, você já ganhou 50% do coração de Jesus, e só falta mais 50% para que o milagre aconteça em sua vida. Reconheça Jesus como Senhor da sua vida. Senhor. E quando ele ouve isto, Jesus já se comove com ele, porque ele quer que Jesus vá na casa dele. Mas ouça o que Jesus disse. E disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. Vem cá, gente, é aqui que ele tem que colocar a fé em ação, porque para ele a fé estava se Jesus fosse a casa. É ou não é? Jesus indo à minha casa é melhor. E quando Jesus não vai? É igual o pastor diz: ó, creia, o milagre já aconteceu. Por que eu tenho que ir lá na sua casa para orar por tal fulano? A palavra liberada não é o suficiente? A oração que eu faço aqui não é o suficiente para alcançar lá? Eu tenho que chegar até lá para colocar as mãos? Aí que exige fé, né? Muitas vezes, não tem por que o pastor ir até a sua casa, só uma palavra liberada de onde ele está, o milagre acontece, viu? Só que você tem que crer no que a palavra diz. Se você não crê, o milagre não acontece. Jesus não foi à casa dele, mas Jesus disse o quê? Vai, o teu filho vive. Colocou ele à prova aqui, porque ele poderia muito bem dizer: Jesus, mas eu preciso que o Senhor vá em casa, eu preciso que o Senhor vá lá impor as mãos sobre o meu filho, eu preciso que o Senhor ore sobre ele, o Senhor manda eu ir, mas o Senhor não vai comigo? É aí que esse homem coloca a sua fé em ação mesmo, porque Jesus não foi com ele, mas diz o que a palavra? E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e foi-se, viu? E foi-se. Então, você tem que crer no que é pregado, no que é ensinado, no que é orado. Não precisa muitas vezes o ministro, o pastor ou alguém lá na sua casa para o milagre acontecer. Basta uma palavra daqui liberada onde estiver, o milagre aconteça. Quem crê nisso? O milagre acontece. Basta uma palavra liberada do altar. Eu vou liberar aqui uma palavra sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu parente. Vai, porque o milagre já aconteceu lá na sua casa. Se tem alguém doente em cima de uma cama, eu libero essa palavra que Jesus liberou, porque eu creio nele, e se eu creio, o milagre acontece. O milagre já está entrando na sua casa, levantando o ente querido da sua cama. Ele já está curado, ela já está curada, ele já está restaurado, ela já está restaurada. Lá na sua casa, se há alguém endemoniado precisando de libertação, vai, porque a libertação do cigarro já tem acontecido, a libertação das drogas já tem acontecido, a libertação dos jogos, da prostituição já tem acontecido. Se há alguém na sua casa precisando de salvação, vai, porque os seus já se encontraram com Jesus, já estão salvos. Se há alguém na sua casa desempregada, precisando de emprego, se há alguém na sua casa precisando de dinheiro por causa da dívida, vai, porque o emprego já tocou na sua porta, já tocou o telefone, o currículo já foi pego na empresa, vai, porque o dinheiro já está na conta e você vai pagar as suas dívidas. Vai, porque o milagre já aconteceu. E diga assim: e ele foi, e o milagre aconteceu. E aí, você vai ou não? Ou eu tenho que ir? Você vai ou não? Diga: eu vou.
e o milagre já aconteceu. É isso aí, isso é fé. E ele foi, não diz aqui? E ele creu na palavra que Jesus disse, e foi-se. E foi sem acompanhado de quem? De Jesus. Jesus não foi com ele, mas a palavra de Jesus foi com ele. Jesus não pode ter ido contigo, mas a palavra dele vai contigo. Viu? Onde você vai, essa palavra vai contigo. Você vai para outro estado, a palavra de Jesus vai contigo. Você vai para outro país, a palavra de Jesus vai contigo. Você vai para outra casa, a palavra de Jesus vai contigo. Você vai para outro emprego, a palavra de Jesus vai contigo. Para onde você vai, esta palavra vai contigo. Jesus não foi, mas a palavra foi. Foi ou não foi? A palavra atravessou quilômetros e quilômetros de distância. Da onde Jesus liberou o milagre, foi da Galileia. E o milagre chegou lá na casa desse homem em Cafarnaum. Viu? A distância. Ninguém consegue parar a palavra de Jesus. Ninguém. É por isso que Jeremias disse que a palavra de Deus é como martelo que os esmiuça penha, como martelo. A palavra de Deus é como fogo que purifica o ouro, viu? A palavra de Deus é como lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. A palavra de Deus é como favo de mel dentro do nosso coração, dentro do nosso estômago, dentro da nossa boca. Esta é a palavra viva e eficaz, e mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, que penetra na alma e no espírito, que tem o poder de discernir os pensamentos e as intenções do coração. Esta é a palavra que é a espada do Espírito Santo. Esta palavra não é palavra de homem que cai por terra. A palavra de Deus nunca sequer caiu por terra, como disse Josué. Josué disse: de toda a palavra que Deus disse a Moisés, nenhuma palavra caiu por terra. Todas as palavras se cumpriram. Podem passar os céus, podem passar a terra, mas as palavras do Senhor não hão de passar. E ai daquele que tira ou acrescenta nesta palavra o que Deus não acrescentou. Trará sobre ele maldições. Maldito, anátema é esta pessoa. Então temos que crer na palavra de Deus. Temos que crer nesta palavra. E esse homem vai. E o milagre acontece. E olha o que Jesus disse em João capítulo 15, versículo 7. Você quer o milagre? A palavra de Jesus tem que estar em você. E você tem que estar em Jesus. E assim o milagre acontece. O que ele diz? Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, as palavras de Jesus estão em você? Então você pode pedir o que quiser, que será feito. Vai, porque a palavra de Jesus está em você. E se está, o milagre acontece. Quando Lázaro morreu, 4 dias estava na tumba, né? Estava lá sepultado. 4 dias, não tinha mais o que fazer. Jesus chega, Marta e Maria estão chorando, desesperadas, e acham que a culpa foi porque Jesus demorou. Se Jesus tivesse ido no momento que Lázaro estava apenas doente, enfermo, que era 2 dias antes, Jesus tivesse ido lá, teria curado ele, teria orado por ele, teria posto as mãos sobre Lázaro e teria curado, né? Porque as pessoas acreditam assim, que Jesus tem que ir para o milagre acontecer. Não basta Jesus ir, só a palavra dele indo, o milagre acontece. Viu? Só a palavra, o nome de Jesus indo, o milagre acontece.
Mas Marta e Maria achavam que Jesus tinha que estar indo ali, tinha que estar ali, para que Lázaro tivesse sido curado. E quando ele aparece, 4 dias o homem está lá, no sepulcro. E sabe o que Jesus vai dizer para elas? Marta chorando, dizendo, Jesus disse, ele há de ressuscitar. Sei que vai ressuscitar na ressurreição do último dia, que é a ressurreição que nós esperamos também, que é aquela ressurreição que Paulo disse em Tessalonicenses, que aqueles que morreram primeiros, aqueles que morreram ressuscitarão primeiros, e aqueles que estarão vivos serão transformados no arrebatamento, num abrir e piscar de olhos, né? É aquele arrebatamento, aquela ressurreição do último dia, essa ressurreição que Maria está dizendo, que Marta está dizendo. Sei que meu irmão há de ressuscitar na ressurreição do último dia, mas não era aquilo que Jesus estava dizendo, não era lá no futuro. Jesus estava querendo fazer um milagre ali, naquele exato momento. E Jesus disse para Marta e Maria, eu sou a ressurreição, viu? E quem crê em mim, nas minhas palavras, e que esteja morto, viverá. E aquele que crê em mim, que está vivo, nunca morrerás. Crês tu nisso? E quando Jesus chega no sepulcro de Marta e Maria, ele vai dizer mais uma coisa. Você quer ver o que ele disse quando ele encontra a pedra na frente do sepulcro de Lázaro? Olha o que Jesus vai dizer. Vou te mostrar. João capítulo 11, versículo 39 e 40. Olha o que Jesus disse para Marta e Maria. E disse Jesus, tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias, já está sepultado. Quer ver o que Jesus vai dizer agora? Vamos lá. Disse-lhe Jesus, não te hei dito, se creres verás a glória de Deus? Não te hei dito, quer dizer, eu não disse, você não crê nas minhas palavras? Se você crê nas minhas palavras, o milagre vai acontecer. Ter dito é isso, é palavras. Muda para NTLH. Tem que crer nas palavras de Jesus. Olha lá, eu não lhe disse, eu não já falei? Se você crer, você verá a revelação do poder glorioso de Deus. Então tem que fazer como esse homem, que creu nas palavras de Jesus. Ele creu, e por conta de ele crer em Jesus e em suas palavras, o milagre aconteceu. E com esse texto, nós podemos extrair 5 lições desse homem, 5 lições, anote a primeira. Jesus é o Senhor do espaço e do tempo, ele não é limitado. Nada limita o Senhor Jesus. A distância que Jesus estava em Galileia para Cafarnaum não limitou a sua ação, não limitou o seu poder. E o que isso significa? Que ninguém impede o seu agir. Pode estar lá na Bahia, pode estar lá no Japão, pode estar lá nos Estados Unidos, uma palavra que Jesus liberar de onde for, o milagre acontece à distância. Ninguém impede o agir do Senhor. Anote aí a primeira lição, Isaías capítulo 43, versículo 13. Pode mudar para RC. É um texto que você conhece. Ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Isaías também, vou ler para você. Capítulo 14, versículo 24. Olha o que diz a palavra. E depois eu leio o versículo 22, 27. O Senhor dos Exércitos jurou dizendo, como pensei, assim sucederá. E como determinei, assim se efetuará. Como Deus pensa, Ele faz. E como determina, acontece. Viu? Se Deus já determinou, quem pode invalidar a decisão do Senhor? Quem pode voltar atrás da sua mão forte? Versículo 27. Porque o Senhor dos Exércitos determinou, e quem o invalidará? E a sua mão estendida está, quem pois fará voltar atrás? Então Jesus determinou, vai, o milagre aconteceu, quem pode impedir o milagre?
Porque até o homem chegar na sua casa levou quilômetros de distância, mas o milagre foi bloqueado. Alguém impediu do milagre chegar na casa dele? Não, porque ninguém pode invalidar as palavras do Senhor. Ninguém pode impedir o agir de Deus. Segunda lição que nós aprendemos com esse texto: as distâncias não lhe são obstáculos para Jesus operar. Então quer dizer que Jesus tudo pode. Tudo pode. Marcos capítulo 10, versículo 27. Veja o que Jesus disse aqui em Marcos 10, verso 27. Jesus, porém, olhando para eles, disse: para os homens é impossível, mas não para Deus. Nada pode impedir o agir de Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Nada pode impedir o agir de Deus. Como diz Jó: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos podem serem frustrados. Nada pode frustrar os pensamentos de Deus acerca do teu respeito. Deus disse em Jeremias: eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então são pensamentos de prosperidade acerca do teu respeito. Terceira lição: o filho do oficial foi curado de uma distância de cerca de 30 a 40 quilômetros. Sabe o que é isto? Uma distância de 30 a 40 quilômetros, o milagre chegou lá na casa dele. Se a porta estava fechada, o milagre entrou pela porta mesmo. Se a janela estava fechada, o milagre entrou pela janela fechada mesmo. Para Jesus não há limite, não há barreiras. E o que isso significa? Jesus está em todos os lugares. Ele está aqui, como ele está em outro estado, como está em outro país. Não há nada que impeça o agir do Senhor. E não tem nada que esconda dos teus olhos. Jeremias 23, versículo 23, vai dizer que Deus é Deus de perto e também de longe. Olha lá: sou eu apenas Deus de perto, diz o Senhor, e não também de longe? Jesus estava à distância. Ele podia tanto estar na casa desse homem, curando o seu filho, como ele não fez, e fez à distância, porque ele é Deus de perto e também de longe. Verso 23. Esconde-se alguém em esconderijo, de modo que eu não veja. Esconda-se no lugar mais escuro aí, mais profundo da terra, para ver se eu não encontro. Diz o Senhor: porventura, não encho eu os céus e a terra? Diz o Senhor. Não há distância e não há limite para o Senhor Jesus operar. Viu? Não há distância e não há limite. O Salmo 139 prova isto: quem é Jesus, quem é Deus. Salmo 139, versículo 1, que fala da onipotência de Deus, onipresença, onisciência. Senhor, tu me sondastes e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar de longe, entendes o meu pensamento, cercas ao meu andar e ao meu deitar, e conhece todos os meus caminhos, sem que haja uma palavra, sem que fale, Deus sabe o que você vai falar, sem que haja uma palavra na minha língua, eis que, ó Senhor, tu conheces, tu me cercaste em volta, puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não posso atingir. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Quem é que se esconde de Deus? O Jonas, por exemplo, estava no peixe da baleia, achava que estava escondido de Deus. Estava no fundo do porão, achava que estava se escondendo de Deus. Quem se esconde de Deus? Se subir ao céu, tu ali estás. Se fizer no escuro, no inferno, como é chamado assim o Seol, trevas, se fizer no Seol a minha cama, eis que tu ali também estarás. Se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, lá também o Senhor estará. Até ali a tua mão me guiará,
e a tua destra me susterá. Se disser de certo que as trevas me cobrirão, então a noite será luz à roda de mim. O que o salmista está dizendo aqui, Davi? Que nada esconde, nada impede de Deus te ver, de Deus agir. Por isso que ninguém limita o poder do Senhor, nem a distância, nem estar perto como está de longe, o milagre acontece. Quarta lição, o milagre está em crer no poder da palavra. Quem crê na palavra de Jesus? Então o milagre acontece. O milagre está em crer no poder da palavra. Jesus disse, vai, e ele foi, creu na palavra de Jesus. Então o milagre está como você enxerga, naquilo que você crê. Deus disse a Abraão, Abraão, sai da sua terra, da sua parentela para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e multiplicarei, e te abençoar-te-ei, e tu serás uma bênção. Abraão creu na palavra, saiu, e diz a palavra que ele creu e imputou isto como justiça ao Senhor, tanto a promessa quanto o filho que Deus prometeu. Crê e imputou, está lá em Gênesis capítulo 15, coloca Gênesis capítulo 15, verso 1, tem que crer na palavra. Depois dessas coisas veio a palavra do Senhor, veio o quê? A palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo, não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abraão, Senhor Yahvé, que has de me dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão, eis que me não tens dado semente, que é filhos, né? E eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra, é nisso que tem que crer, é aqui, está aqui, a palavra do Senhor a ele, dizendo, este não será o teu herdeiro, mas aquele que de ti sair, daquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse, sai da tenda, Abraão, olha as estrelas, olha lá, conte agora as estrelas, se pode contá-las, e disse-lhe, assim será a tua semente, viu? Versículo 6, e creu ele no Senhor, e foi-lhe imputado isto por justiça. Creu em quem? No Senhor, na palavra do Senhor. Creu, como esse homem oficial, creu no Senhor, creu na palavra do Senhor. Quantos creem na palavra? Quantos creem no Senhor? Então o milagre está sendo gerado na sua vida. Alguns teólogos afirmam que quando Abraão sai para fora, para você ver como é um ato de fé. Alguns acreditam, alguns até fazem uns desenhos diferentes de Abraão, mostrando o céu, né, estrelado de noite. Mas uns acreditam que Abraão saiu foi de dia, não foi de noite não. Ah, pastor, mas de dia não tem estrela? É aí que é fé. A fé é a existência daquilo que não existe. Você sabia disso? Se você não está sabendo agora. Ah, pastor, mas eu vejo as fotos, Abraão de noite, contando as estrelas. Não foi de noite. Alguns acreditam que foi de dia. Que era tanta fé de Abraão, que ele via estrela onde não existia. É por isso que é chamado de fé. Creu no Senhor, e foi imputado como justiça. Você sabe o que é imputar? Pastor, imputar é arrancar a perna, não. Imputar é arrancar o braço, não. Imputar é colocar a responsabilidade em quem prometeu. Sabia disso? Então, quando fala, e creu Abraão no Senhor e foi imputado como justiça, é como se Abraão colocasse a responsabilidade em Deus que prometeu a ele. Então, todas as vezes que Abraão não viu o filho, Abraão leva para Deus e diz, Deus, o Senhor prometeu, que se cumpra. O Senhor prometeu, que se cumpra. Isso é imputar como justiça. Então ele creu no Senhor e colocou a responsabilidade em Deus. Por isso que nós temos que ser como Abraão, não andar por vista, andar por fé.
Lá em 2ª carta de Coríntios, capítulo 5, versículo 7, eu quero até que você leia comigo nessa carta, 2ª carta de Coríntios 5, 7, como é que está o seu milagre? Como você enxerga, como você enxerga, porque andamos por quê? Por fé, não é por vista. Eu não ando pelo que eu vejo, eu ando por aquilo que eu não vejo, porque a fé não é ver, a fé é crer e trazer a existência daquilo que não existe. Se eu vejo, não precisa de fé. Você está vendo para que fé? Agora a fé é crer naquilo que você não vê, isso é fé. Abraão não viu o seu filho, mas ele cria que Deus iria cumprir. Por isso, se passaram os anos e mais anos, Abraão não perdeu o brilho da promessa, ele continuou crendo. Não é à toa que a promessa que foi feita a Abraão, ele tinha 75 anos, quando cumpriu a promessa ele estava com 100 anos de idade, e Sara com 90 anos, como que um senhor de 100 anos, a mulher com 90 anos vai dar à luz? Como? Por isso que é fé, é crer naquilo que não existe, e é isso que você tem que crer, crer no Senhor, na palavra que Ele prometeu sobre a sua vida, a palavra que foi liberada sobre a sua vida, isto é fé. E a 5ª lição que nós aprendemos com esse texto, a fé gera ação, e a ação gera o milagre. A fé fez com que aquele homem fosse atrás de Jesus, e a sua fé trouxe a ação, e a ação dele, quando ele foi para casa, gerou o milagre. Então a fé gera ação, e a ação gera o milagre. Para nós encerrarmos, Mateus capítulo 13, versículo 58. Então, se você tem fé, quem tem fé aí? O seu milagre já está sendo gerado no mundo espiritual, só falta se materializar, viu? A sua fé está gerando um milagre lá no mundo espiritual. Deus está trabalhando no milagre que você não está vendo. Aí quando você crê, vai gerar o seu milagre, vai se tornar material aquilo que você esperava. Então temos que crer. Olha lá, mas um caso que Jesus não faz o milagre se não houver fé, e não fez ali onde ele morava, né, onde cresceu, na Nazaré, e não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. O que é incredulidade? Falta de fé, dúvida, incerteza. Então, se você tiver dúvida daquilo que é pregado, daquilo que é ensinado, daquilo que é profetizado na sua vida, o milagre não acontece. Agora, se você crê em todas as palavras que foram liberadas em cima desse altar para a sua vida, pode ter certeza que o milagre já aconteceu. Amém? Se coloque de pé, podem aplaudir ao Senhor.